Aleluia. Saúde a igreja com a bendita paz do Senhor. Estamos todos bem? Um júbilo! Um júbilo! Aleluia! Amém. Nós estamos aqui para mais um dia de culto, amém? Hoje é então o primeiro dia do 7º aniversário da juventude da CCS. Amém. Temos jovens na sala. Jovens com propósito. Jovens com propósito. Aleluia. Você que não faz parte da nossa juventude, te convidamos a fazer parte para você também se tornar um jovem com propósito e não só que faz tudo de propósito para a honra e glória do Senhor. Amém? Aleluia. Desta feita vamos já pegar as nossas Bíblias. Temos como texto base da nossa atividade 1 Samuel 15, vamos ler o verso 22 e depois vamos desfolhar para Gênesis 12, 1. Aleluia. Mas vamos primeiro ler 1 Samuel. Diz assim a palavra do Senhor. Mídia, eu gostaria, por favor, que colocassem na LTLH, por gentileza. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. Agora vamos para Gênesis 12. Vamos ler apenas o verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos então fechar nossos olhos para fazer a oração de abertura com o nosso líder, o que diz amém. Deus, obrigado. Obrigado ao Senhor, porque na leitura da Tua palavra, o Senhor já começou falando. Pai, queremos colocar Tua filha nas Tuas mãos e a continuidade deste culto, Pai. Pedimos, ó Deus, faz dela um vaso, obediente às Tuas orientações. Espírito Santo, como louvamos, declaramos e pregamos, faça-nos provar a Tua presença, o quão real Tu és. Pai, transforma nossas vidas, que possamos sair daqui um bocadinho mais obediente do que nós somos e verdadeiramente sejamos transformados e aprendamos a obedecer Tua voz e a seguir Teus mandamentos. Deus, te agradecemos por tudo e pedimos, Senhor, fala a Deus, porque nós como Teus servos ouvimos, queremos ouvir e continuamos a ouvir a Tua palavra. É o que te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode tomar o teu assento aplaudindo ao Senhor. Aleluia. Desde já, antes mesmo de começar, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de cá estar para ministrar a palavra para os irmãos. Agradecer ao pastor pela oportunidade e a liderança da juventude pelo voto de confiança de hoje então fazer a abertura da nossa semana. Amém? Aleluia. Nós temos como tema desse nosso 7º aniversário: avance em obediência a Deus. E debaixo desse tema eu vou falar sobre a obediência gera bênção. O livro que nós acabamos de ler, o primeiro livro de Samuel,
15, 22. Mídia pode voltar para lá para gente. Se possível, colocar aqui 1 Samuel e aqui Gênesis. Nós acabamos de ler o livro de 1 Samuel. Eu não poderia começar sem antes falar um pouco sobre este livro. O livro de 1 Samuel vai nos relatar a história de Saul, Davi, vai também estar incluso o profeta Samuel. Samuel foi um profeta aleluia. Amém. Vamos caminhar devagar, amém? Saul, a Bíblia vai nos dizer que Saul foi o primeiro rei de Israel, ungido pelo profeta Samuel, a ordem de Deus. Quem era então Saul? Saul era filho de Quis, da tribo de Benjamim. Saul, nessa época, retrata a Bíblia que Saul estava com seu pai e o seu pai lhe pede para ir então apacentar as ovelhas que estavam perdidas. E Saul segue então a ordem do seu pai e vai até o deserto à procura dessas ovelhas. E nessa mesma época, o povo de Israel era liderado, podemos assim dizer, pelo profeta Samuel, instruído por Deus. O povo de Israel, vendo que não tinha um líder, eles pediram ou reclamaram ao profeta Samuel que lhes instituísse um rei para que possa então lhes governar. E Saul, vendo a reclamação do povo, Samuel, profeta Samuel, vendo a reclamação do povo, vai então até Deus em oração para dizer o que o povo estava a reclamar. E Deus diz que Samuel, não preciso que fales, porque eu tenho ouvido o que o meu povo tem reclamado e que eles pedem para que lhes seja dado ou instituído um rei. E Deus diz para o profeta Samuel para ungir então a Saul. E a Bíblia vai nos retratar que Samuel segue a ordem de Deus e unge a Saul. E Saul se torna então o primeiro rei de Israel. Mas nota aqui, Saul foi a escolha do povo e não foi a escolha segundo o coração de Deus. O povo quis tanto um rei, então Deus disse, já que o povo quer tanto um rei, mesmo depois de eu os ter livrado do Egito, mas ainda assim o povo me rejeita, já que eles querem um líder, então eu vou instituir um. E Deus instituiu Saul para que se tornasse então o primeiro rei de Israel. Saul, segundo o que a Bíblia vai nos dizer, Saul era bonito. Saul tinha as características que o povo queria que o líder deles tivesse. Saul era alto, de ombros largos, tinha olhos claros. Como nós na juventude dissemos, era o Pro Max. Então ele se tornou o primeiro rei de Israel. Saul continuou, ou seja, liderou o povo de Israel. Ele começou a liderar o povo de Israel até então, levando o povo a vencer várias batalhas, como a batalha contra os amonitas e os filisteus. Mas chega um momento em que Saul se deixa levar tanto pelo poder do trono, Saul se deixa levar tanto pelo seu ego, que chega a uma determinada altura em que Saul desobedece às ordens de Deus. E uma das primeiras desobediências de Saul é que naquela época existiam pessoas específicas para cada área. E Samuel era o único consagrado para oferecer sacrifícios a Deus. E Saul, antes de uma batalha contra os filisteus, o povo estava a reclamar que Samuel estava ausente. E como Samuel não está, e queriam que fosse Saul quem oferecesse sacrifício para então eles poderem ir para a batalha.
E Saul se deixa levar pela influência dos seus liderados e vai então oferecer sacrifício a Deus. E Samuel, quando chega, repreende a Saul, dizendo que ele desobedeceu a Deus e que ele não tinha o dever nem o direito de oferecer sacrifício. Essa foi a primeira desobediência de Saul. A segunda, que é a que nós bem conhecemos de cor e salteado, é que Saul desobedece mais a Deus novamente, quando Deus fala por intermédio do profeta Samuel para que ele fosse matar todos os amalequitas. E Samuel, ouvindo, ou seja, Saul, ouvindo o que o profeta Samuel lhe dissera, ele reúne o seu exército e diz: o Senhor mandou com que nós vamos até Amaleque e matemos todos os amalequitas. Saul contou tudo o que Deus falou para ele. E enquanto eu meditava, eu pude tirar um ponto daqui, em que eu analisei Abraão e Saul. Abraão, quando Deus lhe chama, diz: Abraão, dá-me o teu filho, a quem tu tanto amas, e oferece-o em sacrifício ao lugar em que te mostrarei. Abraão, ouvindo o que Deus lhe pediu, ele se prontificou em obedecer. E Abraão em nenhum momento falou para Sara, dizendo que: mulher, Deus falou comigo e pediu que eu sacrificasse nosso filho Isaque. Eu creio que se Abraão falasse para Sara, aquilo não daria certo. Não daria certo. Porque o amor de mãe, Sara sabendo que já conseguiu gerar Isaque tão tarde, e depois Abraão veio lhe dizer que Deus pediu para sacrificar o filho que ela tanto quis. Eu creio que Sara não poderia deixar Abraão levar Isaque para ser sacrificado. Então aqui eu tiro um ponto, uma diferença entre Saul e Abraão. Saul, quando ouviu o que Deus pediu, foi e contou detalhadamente o que Deus pediu. Mas Abraão, ouvindo o que Deus pediu, ele não falou a ninguém. Porque se ele falasse, Sara poderia influenciar naquilo que Abraão queria fazer, que era obedecer. Saul falou, e tanto que o próprio exército dele, chegando lá em Amaleque, viram que a ordem de Deus era que ele fosse e matasse todos, que não deixasse ninguém, que matasse desde as crianças até os animais. Mas chegando lá, o seu exército vê que não, esses animais são bonitinhos, estão fresquinhos, então vamos deixar os animais, vamos levar os animais e vamos também levar o rei Agaque. E Samuel, ou seja, Saul se deixou influenciar pelo que o seu exército lhe disse. Isso por quê? Porque ele não se colocou firme naquilo que era obedecer a Deus. Então, muitas das vezes, quando nós contamos algo que nós ouvimos de Deus, às vezes aquela pessoa a quem você vai contar vai te influenciar a você desobedecer a Deus. Então há uma diferença entre Saul e Abraão. E aqui eu coloco o ponto. Nem tudo que nós ouvimos de Deus, as pessoas ao nosso redor têm que saber. Porque muitas das vezes as pessoas podem influenciar naquilo que você quer fazer. O teu coração te diz para obedecer, mas por você contar, aquela pessoa vai te dizer: não, vamos só desobedecer, vamos só obedecer bocado. Deus não quer obediência pela metade, Deus quer obediência pela plenitude. Aleluia. Continuando, eu, enquanto meditava, eu coloquei assim: a obediência a Deus te promove, e a desobediência a Deus te faz perecer. Abraão obedeceu ao Senhor, e nota que Abraão foi promovido. Promovido como? Abraão antes se chamava Abraão e passou a se chamar Abraão.
A primeira obediência de Abraão foi quando Deus lhe diz, vamos encontrar em Gênesis 12, quando Deus lhe diz: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, da terra dos teus pais e vai para a terra que te mostrarei. Aí Abraão ainda se chamava Abraão. Ele foi promovido para Abraão. A Bíblia vai nos dizer que Abraão obedeceu a Deus, não questionou em nenhum momento. Ele só se prontificou em obedecer, pegou na sua mulher e saiu da terra que Deus lhe disse que era para sair. E aqui eu dou uma definição de obediência. Obediência é fazer aquilo que nós não queremos, mas fazer bem feito. Você não quer fazer, mas porque você sabe que você tem que obedecer, você vai fazer bem feito. Nós meninas que estamos aqui sabemos que às vezes nós estamos assim no nosso relaxo e dizem: ei, vai cozinhar. Você não quer, mas você vai, você faz o quê? Você faz bem. Tanto eu quando chegar na mesa vou falar: ei, você que estava a resmungar, mas sim senhora, a comida tá aqui, tá. Isso é obediência. Abraão não queria sacrificar o seu filho, mas ele obedeceu e fez bem. Ele tão logo que ouviu Deus, ele levantou e foi então até o lugar que o Senhor lhe mostrou. E ele levou tudo que tinha que levar para preparar um holocausto, para montar o holocausto e sacrificar o seu filho. Ele, se quisesse obedecer pela metade, ele não podia levar. Ia falar: não, lá eu não estou aí, se calhar vai ter uma árvore, vou cortar uma árvore, vou fazer, para quê? Para cortar, para fazer lenha. Mas não, ele disse: como me falaram, então vou obedecer e vou fazer bem feito. E Abraão fez bem feito, amém? Aleluia. Aqui eu começo já a entrar na mensagem daquilo que é o nosso tema. Avance em obediência, amém? Samuel vai então repreender a Saul porque que ele não obedeceu a Deus. E ele vai lhe dizer: por acaso Deus se agrada em sacrifício? Pois eu te digo que melhor é obedecer do que sacrificar. Deus não quer de nós sacrifício. O que Ele quer de nós é obediência. Saul desobedeceu a Deus e Deus o rejeitou. Saul colocou a obediência dos homens acima da obediência a Deus. E aqui eu entro na mensagem do pastor em dizer: não coloque a obediência dos homens acima da obediência a Deus, mas que seja o contrário. Coloque a obediência a Deus acima da obediência aos homens. Nós hoje em dia queremos obedecer mais aos homens, ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre nós, do que obedecer àquele que nos criou. Hoje em dia, a juventude de hoje em dia quer mais oferecer sacrifício do que obedecer a Deus. Quando não é isso que Deus quer de nós. Deus quer obediência. Será que você, jovem, tem obedecido a Deus? Será que você, como Saul, que se deixa influenciar pelo que as pessoas têm a falar a teu respeito? Hoje em dia, o mundo vai nos apresentar as suas leis. Hoje em dia, o mundo vai nos apresentar as suas regras. Como é que nós, jovens cristãos, temos nos posicionado mediante a isso? Será que nós só somos crentes aqui dentro da igreja e quando nós tiramos o pé para fora continuamos a ser crentes? Continuamos a obedecer a Deus? Ou só obedecemos aqui na igreja para o pastor nos ver? Será que nós temos realmente obedecido àquele que nos criou? Porque a obediência gera bênção. Muito de nós queremos a bênção, mas não queremos obedecer. Não tem bênção sem obediência. Você quer ser abençoado? Obedeça. Obedeça primeiramente a Deus.
Se o que o mundo te diz, você vai ver que está contra as sagradas escrituras, e obedecendo o homem, você estará desobedecendo a Deus. Desobedeça o homem, desobedeça o mundo e obedeça a Deus. Conforme eu disse, hoje em dia o mundo vai nos apresentar muitas leis. E como é que nós temos que nos posicionar? O mundo tem as suas regras, os seus, digamos, os seus mandamentos. Quando Deus também já nos deu mandamentos, já nos deu leis para cumprir. O mundo vai nos dizer que, não, eu sou jovem, então por isso eu digo que meu corpo, minhas regras. E nós, como crentes, como é que temos nos posicionado mediante a essa lei que o mundo diz? Meu corpo, minhas regras. Como é que você tem se posicionado? Você tem obedecido a quem? Ou a qual Senhor? Você tem obedecido o Senhor do mundo, ou você tem obedecido ao Senhor, teu Deus? Meu corpo, minhas regras. Não. Eu, como cristã, filha de Deus, eu não digo meu corpo, minhas regras. Para quem me diz, não, meu corpo, minhas regras, eu disse, ei, eu, filha de Deus, não é o meu corpo não é eu que instituo regras, não. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Quando vem me dizer, você também, não é você também. Eu tenho uma lei a cumprir e eu vou obedecer somente a Deus. Meu corpo não é minhas regras. O meu corpo não é mercado em que qualquer um que quiser vir paga e tem acesso. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Como é que você, jovem, tem se posicionado mediante a lei que o mundo te apresenta? E você também tem seguido meu corpo, minhas regras, por isso que você vai com qual é a água. Quando nós aqui já aprendemos com nossos pastores, se respeita, se valoriza. Você precisa, o teu corpo não é teu. Teu corpo é templo do Espírito Santo. Templo tem que ser guardado, tem que ser preservado. Aleluia. O mundo vai querer me dizer, não, a roupa não me salva, a roupa não define meu caráter. Como é que você, jovem, tem se posicionado? Não, vestir roupa chuna não é pecado. Não vai me salvar. Não vai te salvar. Quem é salvo sabe se vestir. Não, a roupa não me salva, a roupa não me salva, a roupa não define meu caráter. A Bíblia vai nos dizer no livro de Pedro que nós não devemos servir de pedra de tropeço para o nosso irmão. Se a roupa que você está a vestir é pedra de tropeço para o teu irmão, sacrifica a roupa que você veste, obedeça a Deus. Aleluia. Nós queremos hoje servir ao mundo e servir a Deus. Não tem isso, serve ao mundo, serve a Deus, isso não existe. Se fosse fácil, nós não seríamos crentes, amém? Aleluia. Aleluia. Como é que você tem se posicionado, jovem? Será que você realmente tem obedecido a Deus? Ou você só obedece quando você está aqui na igreja? Como é que você tem se posicionado? Por isso é que hoje em dia nós vemos que não há diferença entre crente e não crente. Não, você é o sal desta terra, você tem que marcar a diferença. Você tem que impactar onde você chegar. Tem mesmo que te falar, olha então, mamãe pastora já está vindo. Olha então, aqui sempre fala que nossos assuntos é errado. Que falem mesmo, porque eu estou a obedecer a Deus, não estou a obedecer aos homens. Prefiro morrer, mas prefiro primeiramente obedecer. Não queira sacrificar do que obedecer. Deus não quer de nós sacrifício, Deus quer obediência.
Se fosse fácil ser crente, irmãos, acredita, todo mundo seria crente. Mas não é fácil. Obediência, entenda que quando você obedece a Deus, a obediência te vai fazer perder pessoas, a obediência vai te tirar de lugares, a obediência vai te fazer você pensar, mas as pessoas que diziam que me amam hoje já não estão comigo. Que seja, nós durante as declarações de 28 dias, tinha uma declaração que nós dissemos: Senhor, sonda a minha vida, os meus relacionamentos. Esteja ciente que vai chegar um dia em que Deus vai te fazer passar pela prova para você obedecer. Porque você é próprio que orou para o Senhor sondar a tua vida, para sondar os teus relacionamentos, para tirar tudo aquilo que não é segundo o coração dele. E quando o Senhor fizer isso, se prontifique em obedecer. Aleluia. Não faça igual aos outros. Não, porque você é diferente. Muitos querem ser cristão e ao mesmo tempo pertencer ao mundo. E isso não existe. Ou você é de Cristo, ou você é do mundo. Se fosse fácil, como eu disse, todo mundo seria crente. Mas a Bíblia vai nos dizer em Lucas: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue na sua cruz e siga-me. Pois eu digo que aquele que vir até mim e quiser ganhar a sua vida, está a perder. Mas aquele que por amor de mim perder a sua vida, estará ganhando. Obediência é renúncia. Obedecer te vai fazer você pensar que todo mundo te abandonou. Mas não. Mais vale obedecer do que sacrificar. Nós hoje queremos seguir a Cristo, queremos seguir com os nossos vícios, queremos seguir a Cristo com aquilo que somos. Isso não existe. Quer seguir a Cristo? Renuncie-se a si mesmo. Não tem como, nós estamos na festa. Festa, igreja. Rave, igreja. Balada, igreja. Isso não existe. Renúncia. Obediência. Cada um pegue na sua cruz. Mas antes disso, negue-se a si mesmo. Mas nós não queremos fazer as duas coisas. E isso nos faz pensar que a igreja... Eu vou pegar um pouquinho aqui a pregação da irmã Bruna, que a igreja é a nossa lavanderia. Nós pecamos de segunda a sábado e domingo viemos à igreja para oferecer sacrifício a Deus, quando na verdade Deus não quer o nosso sacrifício, Deus quer a nossa obediência. Você é crente, diz que é crente, mas quando você tira o pé fora da igreja, você não obedece primeiro os teus pais. Quando Deus diz: obedeça aos teus pais, para que os teus dias aqui na terra se prolonguem. É um mandamento, você é obrigado a obedecer, mas você não obedece. Queremos ver bênção na nossa vida, mas não queremos obedecer. Acredite, irmão, que quando nós começamos a obedecer, nós veremos bênçãos na nossa vida. Deus não quer o nosso sacrifício. Nós pecamos de segunda a sexta e domingo nós viemos e entregamos o nosso dízimo como sacrifício. Entregamos a nossa oferta como sacrifício. Senhor, purifica os meus pecados, porque eu pequei, eu andei essa semana toda. O Senhor sabe. Deus não quer isso. Como o pastor fala, Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele tem tudo. E o que Ele quer de nós é obediência. O nosso tema este ano é avance. Você quer avançar? Obedeça a Deus, obedeça aos seus mandamentos. Coloque a obediência a Deus acima da obediência dos homens. Se você vê que o que o mundo te diz vai contra as sagradas escrituras, você está desobedecendo a Deus. Desobedeça ao homem, desobedeça aquilo que o mundo fala. E obedeça a Deus. Aleluia. Eu encontrei dois significados de sacrifício.
eu encontrei o sacrifício no latim e sacrifício no hebraico. No latim, sacrifício significa sacrificium, que também é conhecido como imolação, ablação, ablata, oferenda ou oferta. E no hebraico eu encontrei que sacrifício significa korban. Korban, que significa aproximar-se. Portanto, o propósito do sacrifício é ganhar intimidade com Deus. É oferecer-lhe um presente. Eu gostei mais do significado do hebraico, que é ganhar intimidade. Oferecer um presente. Nós pensamos que o nosso sacrifício chega a ser melhor do que a obediência. Não. O que Deus quer de nós verdadeiramente é obediência. Intimidade se cria com obediência. Você quer ser íntimo de Deus, você quer oferecer o melhor presente a Deus, é a obediência. A tua obediência é o melhor presente que Deus quer. Porque Deus se agrada daquele que obedece a sua palavra. E Ele próprio fica alegre. Quando Satanás foi até o encontro de Deus dizendo: fui passear pela terra e encontrei o teu servo Jó. E Deus disse: viste meu servo Jó? Na terra não há homem tão íntegro igual a ele. Por quê? Porque Deus se alegra quando os seus filhos são obedientes à sua palavra. Será que nós podemos chegar a esse nível de Deus dizer: ei, viste a minha filha aqui fora? Mulher igual a ela, filha igual a ela não há. Filha íntegra que segue os meus mandamentos. Deus se alegra quando nós obedecemos a sua palavra. Aleluia. Obedeça. Melhor é obedecer do que sacrificar. Não quero oferecer sacrifício a Deus, mas obedeça a sua voz. Não só obedeça, mas se prontifique em obedecer. Muitos de nós ouvimos a voz de Deus e queremos obedecer pela metade. Deus não quer obediência pela metade. Deus quer obediência na sua plenitude. Quando nos foi declarado os 28 dias de jejum e oração, a quem obedeceu? Desde o primeiro dia começou até o último terminou. Obedeceu, mas a quem só começou no final? Obedeceu pela metade. Mas tenha a noção de que eu e você que começamos desde o princípio e terminamos no dia que temos que terminar, vamos receber aquilo que nós declaramos, porque nós obedecemos a Deus. E aquele que entrou pela metade, tenha certeza que você não vai receber na plenitude. Podes receber, vai receber também a metade. Não vai ser igual a nós que começamos desde o primeiro dia até o último. Por quê? Porque nós obedecemos, porque foi uma ordem que veio diretamente de Deus. Nós nos prontificamos em obedecer, não vimos o tempo, não olhamos pela fome, mas nos prontificamos em obedecer a Deus. Aleluia. E nós obedecemos. Mídia, queira por favor colocar Deuteronômios 28, 2. Eu quero aqui dar um exemplo já para terminar. A palavra do Senhor vai nos dizer: obedeçam ao Senhor Deus, e Ele lhes dará todas estas. Mídia, coloca só na revista Almeida, não. Sim, na revista Almeida atualizada. A minha versão está difícil. Aleluia. Já? Amém. Aqui está. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Aí a Bíblia vai nos dizer que as bênçãos elas vão nos alcançar se tão somente nós ouvirmos, e não só ouvir e obedecer a palavra de Deus. Amém? A
Abraão obedeceu a Deus. E a obediência dele gerou bênçãos na sua vida. Abraão obedeceu ao Senhor. Todas as vezes que ele ouviu a voz do Senhor, ele se prontificou em obedecer. O que é bênção? Bênção é favor, é graça de Deus. Amém? Muitos pensam que Deus só tem bênçãos materiais. Muitos pensam que Deus só tem bênçãos espirituais. Mas Deus tem as duas coisas. Deus tem bênçãos materiais e bênçãos espirituais. E eu escrevi assim na minha anotação: Abraão foi obediente a Deus e isso gerou bênção. Tanto é que Deus o abençoou materialmente e espiritualmente. Bênção material que Deus deu a Abraão. Isso podemos encontrar em Gênesis 12, no versículo 12 e 3. A primeira bênção material que Deus deu a Abraão pela sua obediência é que Deus disse: eu vou engrandecer teu nome. Eu farei com que todo mundo conheça o teu nome. Na terra todos te conhecerão. A segunda bênção material que Deus deu a Abraão pela sua obediência, quando Deus lhe disse para sair da sua terra, da sua parentela, Deus disse que farei de ti uma grande nação. E a bênção espiritual que Deus deu a Abraão é que ele disse que em ti serão benditas todas as famílias desta terra. Essas foram as bênçãos que Deus deu a Abraão, ou a obediência de Abraão gerou essas bênçãos na sua vida. Você quer ver bênção? Conforme eu disse, obedeça. Você quer ver coisas acontecendo na tua vida? Só uma condição: obediência a Deus. Aleluia. E o que nós acabamos de ler em Deuteronômio 28, 2, é que nós crentes gostamos muito de procurar a bênção. Gostamos, vamos numa igreja, não estou a encontrar bênção, vou na outra. Nós somos aquele tipo de crente que andamos cuculo, que ande, andar de igreja em igreja à procura de bênção. Quando na verdade a palavra de Deus vai dizer que as bênçãos, elas te alcançarão. Mas nós gostamos de procurar a bênção. Você, se quer ver a bênção de alcançar, obedeça só. Você vai ver as bênçãos do Senhor a te alcançarem. Para os irmãos terem uma melhor percepção, eu vou só descer. Amém? Aleluia. E como é que fora, por favor? Amém? Amém. A palavra de Deus vai dizer: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. A falar, tudo que Deus criou para um propósito. Amém? Amém. Nós fomos criados para um propósito. Os animais foram criados para um propósito. As árvores foram criadas. Tudo que Deus criou foi criado para um propósito. E enquanto eu meditava, Deus me levou a pensar da seguinte forma: se tudo que eu criei tem um propósito, e quanto mais as palavras que eu falo. A palavra bênção, ela tem um propósito, é de alcançar todo aquele que ouve. Não só ouve, mas se prontifica em obedecer a palavra de Deus. Eu sou a bênção. A irmã Kéfora é aquele tipo de crente que só vem à igreja e não obedece. Ouve a palavra de Deus, mas resiste, não obedece. Está no mundo, está na igreja. Está no mundo, está na igreja e não obedece. E fica a procurar a bênção de igreja em igreja. Cuculo, cuculo. Essa ela é o crente que não obedece,
só vem à igreja, está a procurar bênção. Gugulo. Está a andar de igreja em igreja. Bênção. Está onde a bênção? Eu quero bênção. A bênção. Está a andar de igreja em igreja. Eu, a bênção, só estou aqui a lhe olhar. Porque eu, bênção, tenho um propósito. Eu não vou alcançar ela, porque eu tenho um propósito. Eu, bênção, Deus me liberou para um propósito. Eu, a bênção, estou só aqui a lhe olhar. Amém. Pode voltar aí, Maquefra. Aleluia. Agora vê o crente que não se deixa influenciar, que além de tudo ele obedece a palavra de Deus. Ele prefere colocar a obediência a Deus acima da obediência dos homens. Aquele que vem à igreja não só vem, mas medita. Não só medita, mas obedece a palavra de Deus. Agora olha a diferença. Eu sou a bênção, continuo sendo a bênção. E Maquefra, mas dessa vez não procura mais desesperada, porque quem ora sabe que a bênção vai alcançar. Não procura desesperada. Você vai só andando, mas pode olhando mais relaxada. Amém? Essa agora é aquela que obedece. E eu, como bênção, tenho um propósito. Deus me fez para um propósito. Então eu tenho que alcançar aquela que a Bíblia diz: aquela que ouve não só ouve, mas se prontifica em obedecer a minha palavra. Então eu, bênção, tenho um propósito. Eu, bênção, eu é que estou aí atrás dela. Eu é que tenho que lhe alcançar. Porque eu, bênção, tenho um propósito de quê? De alcançar aquele que obedece. Não só que obedece, mas que ouve a voz do Senhor, se prontifica em obedecer. Eu, bênção, estou aí atrás dessa pessoa obediente. E olha o que acontece quando eu lhe encontro. Oi. Mas tenha uma garantia, que as bênçãos do Senhor vão te alcançar. Melhor é obedecer do que sacrificar. Esse. Você quer ver bênção, você quer ver milagre, obedeça. Se prontifique em obedecer. Não obedeça pela metade, mas obedeça pela plenitude. Deus quer obediência. Deus não quer sacrifício. Nós hoje em dia queremos sacrificar, mas Deus não quer sacrifício. Enquanto eu meditava nesse livro, eu me vi que hoje, para eu me tornar a mulher que eu estou a me tornar, foi porque eu decidi obedecer a Deus. Foi difícil, foi. Eu deixei pessoas, Eu, antes de entrar para esse CCS, eu nunca falei isso, mas o pastor vai me matar. Mas pronto, pai, me desculpa só. Eu, antes de entrar para o CCS, para poucos que têm intimidade comigo sabem, eu estava num relacionamento. E a minha irmã que está aqui, ela sabe. E eu, quando comecei a me converter, eu já era pentecostal, mas não era crente. Ou seja, não tinha me convertido de verdade. E quando eu comecei a vir para o CCS, eu comecei a me converter. E, irmãos, eu namorei no meu antigo relacionamento, eu fiquei durante 5 anos. Se calhar vai poder estar perguntando: 5 anos isso tudo? E quando eu entrei para a CCS, quando eu comecei a meditar a palavra de Deus, eu senti um confronto. Porque eu notei que eu estava em julgo desigual. Ele era católico e eu pentecostal.
Quem já teve num relacionamento sabe. Era um relacionamento que faltava só assim pouco para as famílias sentarem e marcamos a data do pedido e a posterior casamento. Eu, graças a Deus, sempre, mesmo quando eu era do mundo, digo assim, eu sempre fui uma menina de bom caráter. Eu sempre dizia que eu, quando entrasse para um relacionamento, tem que ser para casar, não entrar para me brincarem e depois sair, vai mais no outro. Não. Eu sempre dizia que eu tinha que entrar para casar. Agora imagina, eu que já tinha plano de fazer pedido, casamento. Quando eu vim para a igreja para CCS, o evangelho começou a me confrontar. Aí eu tive que obedecer à voz de Deus. E eu obedeci. E eu notei que obedecendo a Deus, doeu. Relacionamento de 5 anos. Dói. Mas eu preferi obedecer do que sacrificar. Eu poderia muito bem sacrificar, continuar com ele, ia fazer pedido, ia fazer casamento, ia continuar com tudo, eu estaria a sacrificar. Mas eu preferi obedecer. E hoje a Ivone que vocês veem aqui não é a mesma de alguns anos atrás. Por quê? Porque eu obedecia a Deus. Eu não podia continuar naquele relacionamento em Chico dizer, porque também já não estava a ver mesmo. Já não estava a ver mais mesmo com sintonia. Porque eu falava água, ele falava feijão. Eu falava isso, ele falava aquilo. Então eu disse, meu irmão, eu disse, olha, agora que eu descobri bem, afinal ele não te amo mesmo. Agora amo Deus. Então eu vou preferir obedecer àquele que me criou do que você. Porque eu sei que obedecer a Deus vai me gerar bênçãos. E graças a Deus tem me gerado bênção. Hoje para mim estar aqui em cima nesse púlpito foi porque eu decidi obedecer. Aleluia. Então, você quer avançar, obedeça. Às vezes obedecer mesmo Deus te falar, sai desse relacionamento. Às vezes obedecer mesmo Deus te falar, esse não é o homem que eu quero para ti. Mas você está sempre insistindo, é mesmo ele. Mas Deus vai te falar, não, filha minha, não é ele. Você quer silenciar a voz de Deus, porque você está vendo que está no love, está no cuiuio. Nós gostamos de silenciar a voz de Deus quando estamos no cuiuio. Aleluia. Queremos silenciar a voz do Espírito Santo. Mas Deus está te dizer, filha, não é esse caminho que eu quero para ti. Mas nós queremos desobedecer. Queremos sacrificar do que obedecer. Amém? Quando você vê um irmão aqui em cima, não falam porque não, a nossa escolha. Toda a nossa escolha, o líder só escolhe mesmo esses irmãos. Pastor só escolhe mesmo esses irmãos para moderar. Tenha noção de que para esses irmãos estarem aqui, foi porque eles obedeceram. Você quer estar aqui em cima, mas você não quer obedecer. Você não obedece em casa a teus pais, você não obedece o pastor, você não obedece o líder, mas você quer estar aqui em cima, porque você está vendo só porque não, aí em cima cuia. Aqui em cima cuia. O dia que vocês experimentarem cuia. Mas tem a noção de que também tem lá, digamos, os seus, não vamos dizer as suas consequências, não. Tem lá também os seus defeitos, digamos assim, mas não é nada melhor. Ou seja, os benefícios superam. Amém? Então a minha mensagem hoje é que você tenha noção de que aquilo que Deus quer de ti não é sacrifício. Jovem da CCS, neste ano você quer avançar, obedeça. Neste ano você quer ver coisas acontecerem, obedeça simplesmente a Deus e você verá coisas acontecerem na tua vida. Não precisa se esforçar muito, simplesmente obedeça. Aleluia. Aí onde você está, inclina a sua cabeça.
Incline a sua cabeça onde você está, amém? E faça uma reflexão. Como é que você tem se prontificado diante as coisas que você tem ouvido? Será que você tem obedecido a Deus? Ou você tem dado ouvido à voz dos homens? O que Deus quer de ti é obediência. Deus já falou várias vezes contigo, mas você tem resistido em obedecer. Você tem resistido à voz do Senhor. Você quer sacrificar do que obedecer. Peça para que o Senhor te ajude a obedecer. Peça para que o Senhor te ajude a obedecer a sua palavra. Fala: Senhor, eu não quero sacrificar, mas eu quero obedecer a tua palavra. Tem sido difícil, mas Senhor, eu quero andar segundo a tua vontade. Eu quero andar, Senhor, nos teus caminhos. Faça uma reflexão. Meu mestre, Jesus, meu coração. Senhor, nós queremos obedecer, Deus. Senhor, dá-nos um coração igual ao teu. Queremos obedecer e não sacrificar, Senhor. Peça a misericórdia de Deus, porque você ouviu a voz dele, mas você não obedeceu, você preferiu sacrificar. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Entenda, jovem, você quer crescer espiritualmente, mas você não quer obedecer. Você quer crescer no teu ministério, mas você não quer obedecer ao teu líder. Você não quer obedecer ao pastor. E acima de tudo, você não quer obedecer a Deus. O que Deus me diz nesta noite é: entenda que ministério não se cria com línguas estranhas. Ministério não se cria com profecia. Ministério não se cria com outra coisa. Você quer crescer no teu ministério? Você quer crescer? Obedeça. Obedeça a voz que fala contigo. Obedeça a voz que fala contigo. Porque a obediência é que vai determinar aquilo que Deus vai te entregar. É a obediência. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Continua orando. Coração se distraia. igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração
disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Eu me afastar de ti. Meu Pai, Pastor Panso, difícil é falar para um homem de Deus, mas consoante o tema que hoje eu ministrei, que melhor é obedecer do que sacrificar, então eu vou obedecer. Enquanto eu meditava, o Senhor colocou em meu coração o pastor. E o Senhor me dizia: do mesmo jeito que o Senhor abençoou a Abraão, o Senhor estaria fazendo a mesma coisa com o pastor. Como eu disse a Abraão, Deus lhe abençoou porque ele obedeceu. E o pastor tem sempre nos dito que o pastor não queria vir para a CCS, o pastor resistiu em vir para a CCS, mas o pastor obedeceu. E eu disse que obediência é fazer aquilo que nós não queremos, mas fazer bem feito. E o pastor tem feito bem o seu trabalho. E não obstante a isso, Deus colocou no meu coração que assim conforme ele abençoou Abraão, dando-lhe bênçãos materiais e espiritual, o Senhor também te deu essas bênçãos, porque ninguém viu quanto foi doloroso para o pastor obedecer, vir para a CCS. Ninguém sabe, só o pastor sabe o que o pastor teve que renunciar para se tornar pastor. O pastor teve que renunciar para vir para a CCS. E Deus me diz que bênçãos espirituais já estão sobre ti. Muitos não têm notado, mas o pastor tem evoluído de uma forma tremenda no âmbito espiritual. Muitos não percebem, mas só quem é atento consegue perceber que o pastor evoluiu bastante desde que chegou aqui para a CCS. E há mais uma bênção que ainda não alcançou o pastor na totalidade, que é a bênção material, em que Deus diz a Abraão que engrandecerei teu nome. Essa mesma bênção que vai alcançar o pastor, mas essa bênção ela não se encontra aqui. Ela pode chegar até aqui, pode, mas por causa de um propósito, ela não vai chegar até aqui. Mas tão logo que o pastor colocar o pé fora de Angola, essa bênção vai te alcançar. E como o Senhor fez a Abraão, Deus fará com o pastor. O Senhor vai engrandecer teu nome. Teu nome será ouvido mundo afora. E assim como Deus fez com Abraão, Deus não precisa de um, isso precisa de uma pessoa. E conforme Deus fez com Abraão, as gerações que virem após ti, digo, o Azael e o Abi, os que vierem após dele ouvirão falar de um patriarca, ouvirão falar de alguém que iniciou a obra. E
essa pessoa é o pastor. Eu resisti muito para falar, mas melhor é obedecer do que sacrificar. E em nome de Jesus, assim seja segundo a vontade de Deus. Aleluia.